Fala galera, uma boa tarde pra você, tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o apaixonado Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que estão ligados na Hora do Esporte, apaixonado por informações. Então fique conosco que tem muita coisa boa hoje. E beleza, o programa tá recheadaço. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando da 15ª rodada do NBB 18. Ontem no ginásio Lineu de Moura, o São José recebeu o Caxias Basquete do Rio Grande do Sul em sua terceira das 4 partidas seguidas em casa, vindo de 2 vitórias seguidas. Será que o time do técnico Cris Amed venceu a terceira ou foi parado pelo time de Chamel e companhia? Quem vai te contar a história do jogo é o nosso repórter Gabriel Campoy. As imagens são de Reginaldo Cazulli e o seu brinquedo. Solta, Mateus! Na busca pela terceira vitória seguida em casa, o São José recebeu o Caxias no Lineu de Moura pela 15ª rodada do NBB 18. Para o torcedor, era a chance também de acompanhar um dos maiores jogadores da história do torneio pela última vez. O ala armador Chamel, o norte-americano mais brasileiro do basquete, o maior cestinha da história do NBB com mais de 9.000 pontos, anunciou a aposentadoria para o fim desta temporada, aos 45 anos. Quando eu vejo todos os anos aqui, eu falo, nossa, eu consegui fazer uma coisa bem bacana aqui no Brasil, né? Eu acho que eu fiz uma carreira muito linda, com tanta dificuldade de língua. Hoje em dia eu sinto muito mais brasileiro do que americano, mas não tem nada para reclamar, eu não ia mudar nada nessa carreira, foi muito lindo. A única coisa que eu posso falar, muito obrigado Brasil, muito obrigado São José pelo carinho, amor mesmo, tanto batalhas já aconteceu, mas muito obrigado. E Chamel começou fazendo aquilo que sabe de melhor, cesta, de 3 inclusive. Felipe Vezaro também, logo na sequência. O São José reagiu. Adiel mostrou porque tem a 4ª melhor média da liga em assistências e serviu o pivô Anderson dentro do garrafão que conferiu. Aí chegou o bonde da cravada. Primeiro com Douglas, olha que coisa linda. Anderson Rodrigues na sequência e Léo Craveiro em outra assistência de Adiel, por sinal. Mas Chamel, mais uma vez do perímetro, e Rafa deram o troco e números finais ao primeiro período, 18-18. Veio então o segundo quarto. E não é exagero dizer que foi o melhor do Caxias no jogo. Era uma chuva de bolas de 3. Aqui Chamel virou garçom e serviu tom. O São José tinha lampejos, como nessa bola de fora do garoto João Níquel. E essa outra de Adiel. Mas o quarto era mesmo do Caxias. Felipe Vezaro do perímetro e Humberto, aproveitando o rebote, fecharam o segundo período com vitória gaúcha na parcial, 21-13. E os times foram para o intervalo com o Caxias na frente, 39-31. As equipes retornaram para o segundo tempo. Mudaram de lado e mudaram a forma de jogar. O São José parecia o Caxias do segundo período e o Caxias o São José. O ala americano da equipe da casa, Malcolm Miller, até então sumido na partida, começou a aparecer. Nessa sequência de bolas de 3, ele chegou a 11 pontos no jogo e naquele momento era o cestinha da equipe, com o Lineu de Moura indo à loucura. A pressão surtia efeito e o Caxias errava bastante. Mas ainda no finalzinho dos 30 minutos, Fabrício descontou para os visitantes, que perderam o terceiro período por 21-16, mas ainda continuavam na frente do placar, 55-52. O São José aproveitou o bom momento da equipe para apresentar o seu mais novo reforço, o ala armador norte-americano Dexter McClanahan.
que inclusive mandou um salve para os torcedores. De volta para o jogo, os últimos 10 minutos começaram com o pivô Rafa on fire, com essa bola de 3. E depois num contra-ataque, que abriu 5-0 no período para o Caxias. O São José tentou levantar a torcida com essa cravada de Douglas dos Santos. Mas, comandados pela experiência de Chamel, os gaúchos manteriam a dianteira na parcial. Atrás no placar, o São José batia a cabeça, quase que literalmente. No fim, Augusto, cestinha dos visitantes com 18 pontos, confirmaria a vitória gaúcha nessa bola do perímetro, fechando o quarto período em sonoros 19-9. E a partida, com vitória do Caxias, 74-61. A gente veio numa sequência de jogos aí bem dura aí. E eu acho que meio que faltou perna pra gente. Acho que o segundo quarto eles fizeram bastante ponto e falhou um pouco a nossa defesa, acho que foi isso. Faltou um pouco de perna. Mas a gente já tem o próximo jogo aí, a gente vai focar. Eu acho que foi um bom jogo, eu acho que no segundo quarto São José caiu um pouco. E a gente jogou bem no último quarto, né? Mas foi um bom jogo para as duas equipes. Fiquei feliz com isso, mas a gente não pode ficar satisfeito porque a gente tem nosso próximo jogo no Rio. Nós começamos o jogo muito mal, né? A gente está acostumado a entrar com uma energia muito boa nos jogos, tomando a frente do jogo, né? Nos outros jogos a gente já conseguiu abrir no primeiro quarto. Hoje a gente teve dificuldade, a bola não caiu. A série positiva do São José no Lineu de Moura foi interrompida. O Caxias, por sua vez, sim, chegou à segunda vitória consecutiva no NBB. Mas para a comissão técnica e elenco joseense, apenas um erro de percurso. Nada que abale o foco principal da equipe neste momento, a classificação para a Copa Super 8. A gente tem que focar no nosso. Acho que a gente focando no nosso, a gente consegue classificar. Acho que isso é a chave, focar na gente. Pois é, Paulito, na despedida do Chamel, em princípio, né? Aqui no ginásio Lineu de Moura, o time dele venceu e venceu bem. Já vou passar as parciais aqui, mas o São José esperava um pouquinho mais do São José, mas é bem verdade, a bola do São José não caiu, Paulito. Com certeza, Vieira. O São José que vinha embalado por uma sequência positiva de vitórias, inclusive após uma baita vitória contra a Brasília, então tinha uma expectativa que agora no jogo contra o Caxias o time continuasse mantendo o bom rendimento, mas eu acho que a equipe voltou a apresentar aquelas oscilações que assustaram tanto o torcedor na temporada passada, né? O primeiro e o último quarto foram decisivos, Caxias jogou melhor e mereceu, o São José não conseguiu buscar essa reação, um jogo preocupante, mas que não tem tempo também de ficar se lamentando, porque na sexta-feira já tem outro confronto direto contra Mogi, então é só pedreira na NBB, viram? É verdade, na verdade os quartos pares, né? O segundo e o quarto foram decisivos aí a favor da equipe do Caxias. Quem gosta de basquete, gosta de números, primeiro quarto empatado, 18-18. Aí o segundo quarto, vitória da equipe do Caxias, 21-13. O jogo foi por intervalo 39-31 para a equipe do Caxias. Aí no terceiro quarto, São José respondeu. São José foi bem, venceu por 21-16, mas mesmo assim foi para os últimos 10 minutos perdendo, 55-52 para a equipe gaúcha. E aí no último quarto, placar de chupetinha para o São José, hein? 19-9 para a equipe do Caxias, placar final 74-61. Principais destaques da partida pelo lado do São José, Anderson Rodrigues com um baita aproveitamento, quase 80% de aproveitamento. Ele foi o cestinha do São José com 18 pontos, 11 rebotes e uma assistência, double-double para ele, seguido pelo Douglas dos Santos, 11 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, e o Malcolm Miller, 11 pontos, 2 rebotes, nenhuma assistência. Pelo lado do Caxias, o Augusto, que já passou aqui pelo São José, 18 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. O Humberto, baita jogador também, gatilhaço, 11 pontos, 7 rebotes, e o Chamel,
Com 45 anos tem o Chamel, hein? 10 pontos, 1 rebote e 4 assistências. Agora o São José enfrenta a equipe do Mogi. Aliás, Matheus, coloca pra gente a classificação, que vai ser um jogaço São José e Mogi, Mogi e São José. E olha, o NBB tem um novo líder, hein? Pinheiros é o líder com 85,7%, venceu ontem, assumiu a liderança do NBB. Flamengo, Minas, Franca e Brasília. Olha aqui, ó, 7º colocado, Mogi Basquete, com 60% de aproveitamento, mesmo aproveitamento do São José, que mesmo com a derrota permanece na 8ª posição com 60%, e é o próximo adversário do São José na sexta-feira. Paulistano e Bauru completam a primeira página de classificação. Vira, Matheus, pra gente dar uma olhada. O Unifacisa vem na 11ª posição, depois União Corinthians. O Caxias Basquete é o 13º colocado, se manteve na 13ª posição, agora com 50% de aproveitamento. É o NBB, bastante nivelado, as equipes vão jogando, tem o perde, ganha, sobe e desce na tabela. O São José está se mantendo ali na 8ª posição, então a gente vai acompanhar de perto e vai acompanhar muito de perto este São José e Mogi, um clássico, já decidiram título de Campeonato Paulista. Vai ser demais esse jogão para ver quem fica na frente de quem. Vamos torcer para que seja o São José para recuperar, Paulito. Com certeza, Mogi que vem fazendo uma baita temporada também, com investimento, reestruturou a equipe. No Campeonato Paulista já apresentou dificuldades para o time joseense, então não vai ser uma parada fácil, mas o São José também está fazendo um bom NBB e tem que tentar fechar aí com chave de ouro esses jogos que vai ter em casa agora. Esqueci de falar também, o Campoy trouxe aí na matéria, né, a apresentação oficial para a torcida do McClanahan. Enfim, chegou anunciado, já foi anunciado oficialmente, né, nas redes sociais, e ontem ele foi apresentado para a torcida ali no meio do terceiro para o último quarto. McClanahan está entre nós, está no elenco do São José, está apresentado. Agora é só questão de documentação para ver quando ele poderá jogar. O São José tenta ainda colocá-lo ainda este ano para jogar, acho difícil, somente no ano que vem, assim que liberar a documentação do norte-americano, que sem dúvida alguma vai ajudar muito este elenco do técnico Cris Amédio, tá certo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos com mais informações aqui no Hora do Esporte. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte para falar de futebol de mesa, o popular futebol de botão, que muita gente gosta de praticar, seja por lazer e brincadeira, como também por competição. A Câmara de São José dos Campos aprovou um projeto de lei que institui que todo dia 14 de fevereiro será comemorado o Dia Municipal do Futebol de Mesa. O nosso repórter, o João Delfino, foi conversar com jovens senhores que mandam muito, mas muito bem nas palhetadas. As imagens são de Luiz Fernando Madonna, o nosso Madoninha. Solta, Matheus! Brasil e Argentina é clássico até no futebol de mesa, o popular futebol de botão. A diferença é que aqui quem controla os craques são o Elcio e o Jones. Eles são da equipe São José Futimesa, que é vinculada à Litovale, um time que existe desde 2006 e reúne jogadores de toda a região. O atual presidente é o Newton, um verdadeiro apaixonado pela modalidade. O futebol de mesa, antigamente conhecido como jogo de botão, era uma brincadeira de criança. Mas começou a se aperfeiçoar, entraram disputas oficiais, confederação, tudo mais. Os clubes aderiram. Em 88 foi oficializado como esporte. Esses troféus são de conquistas da Litovale em competições por equipes e individuais. E olha, assim como no futebol convencional, por aqui tudo é bem organizado. Tem federações estaduais, confederação brasileira, tamanho padrão para a mesa e até diferentes tipos de bola. As regras oficiais, as principais, elas são semelhantes. Mas a que é mais difundida é 12 toques com bolinha. Atualmente, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, se joga mais a regra 12 toques com bolinha e a regra 9 toques com dadinho. Elcio joga desde a década de 80. A vida toda sempre preferiu a categoria bolinha,
que é essa redondinha. Só que mais do que um botonista, a grande relação dele com esse esporte é com a organização. Ele já foi presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Em 1986 é que eu conhecia a Federação Paulista, né? E me aproximei, me federei, aí em pouco tempo, sabe, quem não é tão bom assim, parte para ser a profissão de cartola, né? É uma brincadeira, porque nenhum dirigente de futebol de mesa ganha alguma coisa, né, de dinheiro. Já o Jones começou a jogar lá no Rio de Janeiro, onde a categoria mais popular é a dadinho, aquela que usa essa bolinha quadradinha. Ele compete até hoje, além de se reunir com a galera de São José toda semana para treinar. Eu gosto de jogar botão, não interessa qual a modalidade. Então, mas assim, o que eu tenho ultimamente feito é o dadinho, porque tem estado na equipe, né? Então, é o que eu tenho feito ultimamente. Mas eu jogo de tudo que te aparecer. O futebol de mesa movimenta praticantes de todas as idades. Um esporte democrático. E para homenagear e incentivar que mais pessoas, especialmente os mais jovens, pratiquem, uma lei aprovada na Câmara de São José criou o Dia Municipal do Futebol de Mesa, que será comemorado todos os anos no dia 14 de fevereiro. A proposta é de autoria do vereador Renato Santiago. A gente precisava fazer alguma coisa para popularizar novamente, né, o futebol de mesa, o futebol de botão, e que também pudesse apoiar as equipes da cidade que continuam praticando por todo o estado ou de forma oficial o futebol de mesa. Então a ideia de criar o dia é para que a gente possa fomentar um pouco mais essa que era uma brincadeira de criança, agora um esporte oficial, e que a gente possa também trazer novos adeptos para essa modalidade. Segundo a justificativa do projeto, instituir o Dia Municipal do Futebol de Mesa é uma maneira de valorizar a história, incentivar a prática e estimular o surgimento de novos projetos esportivos e educacionais. É uma brincadeira super gostosa, super saudável e que une as pessoas, né? Muita gente jogando, muita gente brincando, e a gente também pode, né, trazer essa modalidade para essas crianças que ficam muito nas redes sociais, nos videogames, nas telas, que possa ser uma nova opção de divertimento para elas também. A data escolhida tem um motivo. 14 de fevereiro era o aniversário de Geraldo Decor, ator e pintor brasileiro conhecido como o inventor do futebol de botão. Foi ele o primeiro a criar e padronizar algumas regras da modalidade. Ele é considerado o pai do futebol de mesa porque ele criou a primeira regra, escreveu a primeira regra, oficializou, né, entre aspas, né, na época, e ao mesmo tempo que desenvolveu a mesa, que ele chamou de Celotex, futebol Celotex, por causa do material da mesa. Então ele é considerado, por isso é considerado o pai do futebol de mesa. Para esses apaixonados, o futebol de mesa é capaz de unir gerações. E agora, com uma data municipal dedicada para a modalidade, será possível divulgar ainda mais esse esporte genuinamente brasileiro. É muito importante porque dá ensejo de aguçar a curiosidade da sociedade e tentar apresentar esse jogo, né? Quanto mais adeptos tiver, né, maior alcance nós vamos ter e também vamos conseguir uma maior facilidade para termos patrocínio. Paulito, no pique. Você jogava muito futebol de botão, Paulito, quando era pequeno? Vera, jogava sim, não somente, como diria a música, futebol de botão com meu avô, mas também com a criançada na escola, né? Acho que quem gosta de esporte acaba sendo inserido nessas brincadeiras, mas que não é somente essa questão de memória afetiva, de brincadeira, como a gente percebeu na matéria, tem uma confederação brasileira que organiza tudo, as competições, São José tem representantes também na modalidade, então é importante uma política pública que venha agregar bastante e valorizar essa modalidade aí de esporte. Muito bacana, Vera. Bacana realmente ter um dia dedicado aí ao botonista, ao jogador, né, de futebol de botão, uma
uma modalidade tão praticada por crianças, jovens e jovens senhores ali, como o Newton e todos os outros que apareceram aqui. Newton, um grande abraço, obrigado por atender a equipe do Hora do Esporte, tá certo? Mudando de assunto, Paulito falando de bocha paralímpica. Os atletas do Instituto Athlon aqui de São José dos Campos conquistaram resultados expressivos neste final de ano, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista. Vamos ver como é que foi? Solta, Matheus! No Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica, o Instituto Athlon de São José dos Campos conquistou um histórico segundo lugar geral por equipes, na categoria principal, que contou com 117 atletas em 42 equipes. Destaque para as medalhas de bronze de Gabriel Serafim na categoria BC3. A prata de Evani Calado, vice-campeã na categoria BC3. E o ouro conquistado por Laísa Guerreira na categoria BC4. Na categoria intermediária, destaque para o bronze conquistado pelo Túlio dos Santos, o Tuto, na categoria BC3. A prata ficou com Luísa Ziester, também na categoria BC3. E os títulos conquistados por Joyce Lira na classe BC4 e Jonathan Lucas na classe BC3. Outro destaque do Instituto Athlon de São José dos Campos aconteceu nas finais do Campeonato Paulista de Bocha Paralímpica, também realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Pela primeira vez, a equipe joseense conquistou o título de campeã paulista por equipes, com destaque para as pratas de Gabriel Serafim na classe BC3 e Rafaela Borges na classe BC4. E os títulos conquistados por Evani Calado na classe BC3 e Laísa Guerreira, essa ao centro da foto, campeã na classe BC4. Paulito, o Instituto Athlon realmente só trazendo boas notícias, medalhas, conquistas. Zezinho Guardia, técnico internacional, seleção brasileira, também trazendo vários bons resultados. Os paratletas fazendo bonito para São José dos Campos, para o Brasil e no mundo, Paulito. Com certeza, Vieira, e bacana ver que os paratletas não cansam também de nos surpreender, né? Quando a gente acha que eles já alcançaram todas as competições possíveis, eles vão lá, conseguem trazer mais medalhas aqui para a cidade. Bacana, parabéns a todos. Parabéns a todos do Instituto Athlon, atletas, treinadores, o pessoal que ajuda também os paratletas a praticar ali a bocha, Juliano Souza também, o Kelvin Bacos e toda a diretoria aí do Instituto Athlon, que representa tão bem a nossa cidade de São José dos Campos, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando de jogos abertos do interior que este ano, você sabe, estão sendo disputados em Ribeirão Preto. São José dos Campos segue na frente na classificação geral e abriu um pouquinho a vantagem sobre o segundo colocado, que é a cidade de Santos. Algumas modalidades já foram concluídas e já a gente vai ver aí como é que está o quadro de medalhas. São José dos Campos busca o heptacampeonato consecutivo, ou seja, foi campeão nas últimas 6 edições seguidas de jogos abertos, e se conquistar esse hepta seguido, chegará ao 9º título na sua história. Paulito, São José está bem demais, a gente vai ver já o quadro de medalhas e também a classificação parcial neste momento. São José, forte candidato a conquistar mais um título. Com certeza, Vieira. Os Jogos Abertos, ele tem uma magia, né? Porque pega atletas, por exemplo, olímpicos, para poder disputar essa competição também. O caso do Wesley, a Laís Nunes disputando, né? Então você traz para São José medalhas, e tudo isso é fruto de muito investimento, né? No esporte, buscando alto rendimento. Lembrando que a base também ajuda a consolidar alguns pontinhos aí para os Jogos Abertos. São José está caminhando certinho aí, mantendo o primeiro lugar desde o começo da competição. Vamos torcer para trazer esse 9º título aqui para a cidade. Você falou da Laís Nunes no wrestling. O wrestling foi pelo menos do último boletim informativo, né, que a gente teve ontem à noite. A gente tem ali o wrestling como campeão no masculino e no feminino. Mas antes de ver o quadro de medalhas de São José, vamos ver como é que está a classificação parcial dos Jogos Abertos lá. São José líder com 103 pontos, e tem muita coisa para acontecer ainda dentro dos Jogos Regionais. Santos vem em segundo com 85, Araraquara é o terceiro, quarto Praia Grande, quinto Indaiatuba, Sorocaba, Piracicaba
Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Marília, os 10 primeiros. É claro, a gente só coloca aqui os 10 primeiros porque tem cidade a dar com pau. Se você pegar a classificação atual, tem mais de 50 cidades já com pontuação. E a gente coloca só os 10 primeiros. Vamos ver o quadro de medalhas de São José. Tá lá, ó. São José já é campeão no atletismo feminino, damas masculino, karatê masculino e feminino e o wrestling masculino e feminino. São 2 pratas no atletismo masculino, no kickboxing feminino, 1 bronze da categoria livre. No ciclismo masculino e feminino, aqui tem outras categorias do 4º até o 8º lugar que somam pontos para a classificação geral. Nas categorias menores, do sub-13 ao sub-21, São José é bronze na ginástica artística masculino. São José com certeza vai preencher esse quadro aqui com muita medalha. A gente vai informando para você aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Paulito, no pique a gente muda de assunto porque a gente fala agora de futebol. O time sub-20 do São José Esporte Clube está a todo vapor se preparando para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior e ontem esteve na capital paulista para a realização do seu 3º jogo-treino na temporada. A atividade foi disputada contra o Palmeiras na Academia de Futebol na Barra Funda e os meninos da Águia foram derrotados, mas o placar não foi divulgado. O técnico do São José, o Diego Daniel, avaliou como boa a movimentação contra o Palmeiras e que é sempre importante enfrentar equipes de camisa para elevar o nível do elenco da Águia. O treinador ainda destacou que gostou do desempenho técnico e tático da equipe joseense. Paulito. Vera, o Diego Daniel tá desde o sub-15, né? Com boa parte dessa rapaziada. Eles foram pro sub-17, continuaram mantendo boas atuações e agora o sub-20 ele foi reestruturado. São José foi pego de surpresa, aceitou o convite de disputar a Copinha. Então muitos meninos que vão jogar esse sub-20 são meninos novos, né? De 17 anos ali ainda. Então enfrentar uma grande equipe como o Palmeiras, que é uma das favoritas a ganhar essa Copinha, sem dúvidas nenhuma, eleva mesmo o nível tático. E falando sobre o grupo do São José, é um grupo complicado, no Atlético Guaratinguetá é um clube formador, tem uma base forte, Juventude também, mas dá para poder tentar sonhar ali, quem sabe, com uma vaguinha, Vero? Muito bem. Coloca pra gente, Matheus, o grupo do São José, o grupo 21, sede em Guaratinguetá. Jogos serão realizados no estádio Dario Rodrigues Leite. Atlético Guaratinguetá é o dono da casa, o São José que foi convidado de última hora, o Juventude provavelmente o mais forte deste grupo e o Nacional do Amazonas, que a gente não sabe como é que vem. A trajetória do São José na primeira fase está assim, estreia dia 4, já com uma pedreira, enfrenta o Juventude, jogo marcado para as 3h15 da tarde, depois no dia 7 enfrenta os donos da casa, vai ser um clássico regional, e no dia 10 fecha a sua participação contra o Nacional do Amazonas. Esperamos que o São José esteja entre os 2 melhores do grupo para poder avançar para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é sempre uma atração no começo do ano, tá certo? Ufa! Vambora, Paulito! Partiu, Vieira. Tá na hora, hoje teve bastante coisa. Paulito, um grande abraço pra você, sempre bom tê-lo aqui na Hora do Esporte. Te espero na sexta-feira pra gente fechar a semana com muito esporte da nossa cidade. Olha, sexta-feira o programa vai estar sim de informação, Paulito. Com certeza, Vieira, iremos sextar com muita informação do esporte joseense, como a gente gosta. Muito bem. Luizão, grande abraço pra você. Sai daí, Vinícius, deixa eu ver o Luizão. Ai, que beleza. Luizão, grande abraço. Deu certo. Grande abraço, Luizão. Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão e grande equipe, a gente volta na sexta-feira para fechar a semana e, claro, te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.